Bom, pessoal, aula do dia 5 de março de 2021, turma nono A, aula de Direito Processual do Trabalho 1, tá bom? Vamos hoje complementar a parte o que a gente está falando sobre incompetência, ou melhor dizendo, sobre competência, que é o critério de distribuição da jurisdição. Então, a gente vai terminar hoje aqui, pelas minhas anotações, me corrija se eu estiver errado, a gente falou no A, na turma A, a gente está faltando falar só sobre competência territorial, funcional e a modificação de competência. Já falamos sobre competência material, falamos sobre conflito de competência também, não foi? Então, a gente está faltando falar sobre competência territorial, funcional e modificação. Tudo certo, pessoal? Confere aí com o que vocês... com o que eu dei na aula passada, tudo certinho, né? Bom, pessoal, a competência territorial, ela nos traz algumas peculiaridades que são bem bacanas. Porque a competência territorial justamente serve para a gente delimitar naquele território, naquela faixa de terra, onde é que o juiz pode exercer a sua jurisdição, melhor dizendo, onde o juiz pode exercer a jurisdição conforme lhe foi otorgado pelo tribunal, conforme ele foi impulsado e a jurisdição foi atribuída por um ato do Poder Judiciário, ou seja, no caso do Tribunal Regional do Trabalho. Imaginem vocês como seria se não tivesse esse critério de distribuição territorial. A gente estaria mais ou menos assim, ó, eu, juiz do trabalho, aqui estou passeando por Petrolina e aí estou sem fazer nada, vou passar lá no fórum, vou pegar uns processos e vou julgar. Depois eu estou lá passeando por Salgueiro, passei lá no fórum, falei, rapaz, deixa eu ajudar o pessoal aqui, passo lá em Salgueiro, pego uns processos e julgo. Depois, viajo para Recife, estou lá na praia, enchi o saco que está na praia, vou pegar um processo, os processos lá de Recife e vou julgar. Pô, imagine se fosse assim, galera. A gente ia ter uma bagunça danada. Um juiz julga, outro faz audiência. Imagina aí. Não. A gente tem que ter o critério de distribuição. Cada juiz na sua vara, conforme a atribuição, designação do Tribunal Regional do Trabalho. E aí, pessoal, como é que a gente tem a competência territorial? E aí, pessoal, quero que vocês tenham muita atenção. Por quê? Porque no critério de competência territorial, a gente vai buscar atender dois objetivos. Primeiro, é que o trabalhador tenha acesso à justiça, que é um critério maior. Vocês lembram que o legislador trabalhista, a CLT, nos artigos 668 e 669, ele atribuiu excepcionalmente ao juiz de direito, ao juiz do Fórum Estadual, da Justiça Estadual, ele atribuiu a competência para conhecer, processar e julgar os processos trabalhistas daquela comarca onde ele está. Então, vejam vocês que o legislador sempre esteve preocupado em aproximar a justiça laboral, a justiça do trabalho, do trabalhador. Daí essa preocupação em ter aproximado, em ter atribuído, investido o juiz estadual naquela jurisdição trabalhista. Vejam vocês como isso é importante. Ele aproxima. E aqui, galera, a gente não vai ter o que nós denominamos lá no estadual, na justiça estadual, de comarca. Porque a comarca, normalmente, é aquela cidade que tem um fórum. Aqui, a gente não vai se limitar a uma só cidade. Lembra quando a gente falou sobre Tribunal Regional do Trabalho? Que alguns tribunais, eles abrangem mais de um estado. Outros, como São Paulo, em um estado, tem 2 tribunais. Poxa! E aqui, a gente, na Justiça do Trabalho, nós vamos ter as varas em regime de região. Daí que a região, por exemplo, de Petrolina, ela vai abarcar Lagoa Grande, Santa Maria, Dormentes, Afrânio. Tá bom, galera? Então vejam vocês como a gente vai ter uma região grande, bacana. Já Salgueiro a regional de Salgueiro vai abarcar Salgueiro, vai abarcar Belém do São Francisco, Floresta, Cabrobó, beleza?
a minha grande metrópole Itacuruba. Então vejam vocês, galera, como a gente trabalha aqui, não como comarca, mas como regional, tá bom? Então a gente vai falar da vara do trabalho de tal lugar, de Petrolina, vara do trabalho de Salgueiro, mas não vai constar, não é comum constar a comarca de tal lugar. Beleza, pessoal? Tudo tranquilo? Olha só. Professor, Oi, mãe. você falou que a competência territorial visa atender dois objetivos. O primeiro foi que o O trabalhador as... tem acesso à justiça, e o segundo eu não entendi. Beleza. É porque eu não falei não, vou falar agora, mãe. Assim. Tá certo? E o segundo, galera, justamente, doutora, é o acesso à facilidade na produção de provas. Sabe por quê, doutora? Porque, olha só, se ele trabalha naquele local ali, é porque ele conhece testemunha, ele tem facilidade de produção de prova, para realizar perícia, tudo isso aí, doutora, fica melhor. Então, vejam vocês, o acesso à facilidade na produção probatória é melhor. Imagine você, doutora, se tivesse de caminhar 200 metros, 300 quilômetros para uma audiência, para um processo correndo a 300 quilômetros de onde ele mora. Muitas vezes, doutor, ele não tem a grana. Lembra que eu falei com vocês que o processo do trabalho é um instrumento para a satisfação do direito material, ou seja, do direito do trabalho. Por quê? Porque o direito do trabalho lidar com comida, tem uma natureza alimentar. Então, a gente precisa de um instrumento, de um processo célere, para que esta necessidade do trabalhador seja atendida no mínimo tempo possível. Então, a gente vai pegar um processo para ele litigar a 200, 300 quilômetros de casa, como ele vai levar testemunha? Então, por vezes, ele não tem. Então, a gente visa essa competência territorial. O objetivo do legislador foi simplesmente facilitar o acesso à justiça e, já após o ingresso, facilitar a instrução probatória. Ok, galera? Tudo certo? Para tanto, doutores, qual é a regra geral? A regra geral é o local da prestação do serviço, ou também, alguns falam local da execução do contrato de trabalho. Contrato de trabalho, Miguel, lembra? Quando falou, o contrato pode ser verbal, pode ser por escrito. Independentemente disso, a gente vai ter um contrato de trabalho. Beleza, galera? Então, local da prestação do serviço ou local da execução do contrato de trabalho. Caput do artigo 651 da CLT. Até aqui tudo beleza, doutoras e doutor João? Tem mais algum homem aqui? Tem não, né? Tem a Dailton. Dailton, beleza. Tem Maciel também. Muito bem. Leandro também. Beleza. Massa. Galera, então vamos lá. Nós temos 3 exceções. Temos a do parágrafo 1º, do 2º e do 3º. Olha só, a exceção do parágrafo 1º, eu vou aumentar aqui para vocês verem, viu, gente? Porque está bem pequenininho, né? A do parágrafo 1º, eu até transcrevi o dispositivo para a gente ter uma maior facilidade. Vejam vocês que eu botei o termo junta em vermelho, em destaque, para a gente lembrar que não existe mais junta de conciliação, não tem, acabou. O que a gente tem agora é juiz do trabalho. Então, quando vocês lerem essa palavra junta aí, junta, vocês vão substituir por juiz do trabalho. Então, será do juiz do trabalho da localidade e lá no final será competente o juiz do trabalho da localização. Beleza? Tudo certo? Então, vamos lá. O parágrafo 1º, ele fala o seguinte: quando for parte de dissídio o que aqui, galera? Dissídio individual. Pelo amor de Deus, se cair um negócio desse na prova, cuidado, vai que a OAB bota uma pegadinha dessa aí. A parte de dissídio coletivo, galera, é dissídio individual. A gente só está falando aqui de dissídio individual, tá bom? De boa? Então, dissídio individual. Agente ou viajante comercial. Miguel, o que é agente ou viajante comercial? É aquele representante, pessoal, aquele cara que vocês encontram vez ou outra aí e que estão sempre com a maletinha na mão, tá bom? Eles vão estar para cima e para baixo, em tudo que é cidade, representando comercialmente e empresarialmente
àquela empresa, tá bom? Pessoal, se alguém de fora quiser entrar... Não, professor, não entendi não. Calma. Se alguém de fora quiser entrar e vocês, e como eu vou estar lá, vocês avisam, viu? Se falar no grupo aí. Então, pessoal, o agente ou viajante comercial é aquela pessoa, aquele empregado, aquele trabalhador que ele vai ter um compromisso, o ofício dele vai ser representar a empresa em diversas cidades. Por exemplo, é comum vocês verem aí um cara saindo de moto da Coca-Cola e chega lá, ou então de carro, chega lá e tira alguns pedidos. Ele é o quê? Ele é agente ou viajante comercial, representante. Ele está representando aí aquela empresa. Então, a gente dá o nome de agente ou viajante comercial. Entendeu agora, doutora? Não entendeu o que é dissídio. Dissídio? Ah, você não entendeu o que é dissídio. Ah, tá bom. Dissídio é uma lead, é uma demanda, tá certo? É um processo, a grosso modo falando. Então, quando você ingressa, quando se Miguel ingressar com ação contra uma empresa, Miguel vai instaurar um dissídio. Quando você briga com sua mãe, com seu pai, com o que quer que seja, você está criando, ou melhor, foi criado um dissídio, uma celeuma, um litígio. Entendeu, doutora? Entendi. Pronto. Então, quando for parte de dissídio, de demanda, de processo, de litígio, de lide, agente ou viajante comercial, a competência será do juiz do trabalho da localidade em que a empresa tenha agência ou filial. Espera aí, Miguel. Que é agência ou filial? A agência ou filial, galera, sabe o que é? A agência é a sede da empresa. Filial é a filial, uma outra empresa que foi criada. Por exemplo, quem é de Floresta sabe que existe a Compare em Floresta, né? Uma potência lá em Floresta, e existe uma Compare aqui em Petrolina. G Barbosa, a gente tem G Barbosa em Petrolina, tem Juazeiro na Bahia, tem Juazeiro do Norte, eu acho que tem Juazeiro do Norte, sei lá, deve ter. Então, mas tem diversos locais, então são sempre filiais, mas a gente tem uma sede, não é? A sede é onde fica a parte, provavelmente, administrativa central, onde os diretores estão lá, etc. Então, agência ou filial, leiam sede ou filial, tá bom? No caso, em primeiro lugar, a sede. Se não, aí, não tem primeiro lugar ou segundo lugar, não, doutora. Sabe por quê? Pelo ou aí, entendeu? Então, agência ou filial, uma ou outra, tanto faz. Sempre que tiver ou, vai dar uma alternância, tanto faz. Então, e a esta, o empregado esteja subordinado. Beleza. Nós já explicamos uma coisa por uma, vamos falar agora no geral? Professor, Oi. uma dúvida, porque eu cheguei atrasado. Essa parte de competência material, o senhor já falou toda na aula de hoje? Rapaz, competência material, a gente está falando de competência territorial aqui. Não, é porque eu estou olhando aqui no slide para acompanhar a aula, que eu cheguei atrasado. Competência material nós falamos na aula passada. Ah, foi, né? Tá lembrado? Não. Tô não, mas eu lembro. Aí depois, pronto, pega depois a aula passada lá e dá uma olhadinha. Viu? Que vai estar tudo lá. Valeu, meu brother? Bom, pessoal, então, vamos lá. Pessoal, tem alguém com o áudio aberto aí? Quem é, pelo amor de Deus? Elaine. Pronto. Beleza. Obrigado, Elaine. Quando for parte de dissídio, agente ou viajante comercial, a competência será do juiz do trabalho da localidade em que a empresa tenha agência ou filial e a este o empregado esteja subordinado. Bom, trocando em miúdos, o que é que o legislador quis dizer nessa primeira parte do parágrafo 1º do artigo 651 da CLT? Falou o seguinte, olha, quando tiver um processo e o empregado for agente ou viajante comercial,
vai ser competente o juiz do trabalho do local onde a empresa tenha sede ou filial, ou seja, tem um estabelecimento ali da empresa, e nesse estabelecimento exista alguém para mandar no empregado, ou seja, que exista um superior hierárquico àquele empregado que vai mandar e desmandar nele, ou seja, que vai exercer o seu poder, o poder diretivo do empregador e vai subordinar o empregado àquele poder diretivo. Vou trocar ainda mais em miúdos. Vou trocar dando exemplo. Olha só, nós temos o G Barbosa lá em Juazeiro da Bahia. Nós temos aqui em Petrolina, Pernambuco. Então, olha só, vamos supor que o G Barbosa ele tenha os agentes dele comerciais. O viajante dele comercial, ele sai viajando, vendendo a parte, buscando os mercadinhos lá do interior. E aí ele vai sair por Petrolina, Lagoa Grande, Santa Maria, Orocó, Cabrobó, Salgueiro, Belém. Então ele vai pegar essa área toda aí, ó, e vai trabalhar. Beleza. No caso, o de Juazeiro da Bahia vai subir para o lado de lá. Vai pegar Casa Nova, Sobradinho, Pilão Arcado, Centro-Sé, vai pegar Senhor do Bonfim. E aí, galera, o que é que a gente vai ter? Cada um vai para um lugar. Olha só, em Salgueiro existe uma vara do trabalho também, não é? Massa. Mas olha só, o empregado, ele está vinculado a qual agência ou filial do G Barbosa? A de Petrolina. Ele recebe ordem de onde? De Petrolina. Então, quando a gente fala, quando a lei fala bem assim, ó, e a o empregado esteja subordinado, ou seja, a esta agência ou filial o empregado esteja subordinado, então vai ser competente o juiz do trabalho de Petrolina. Mas, Miguel, em Salgueiro tem, se ele morar em Salgueiro, problema dele, galera. Existe uma filial que ele obedece, que é Petrolina, e ele deve prestar os seus serviços e prestar esclarecimentos, satisfação a esta filial que é Petrolina e faz parte justamente de onde ele está trabalhando. Beleza? Então, a competência será do juiz do trabalho, do juiz ou da localidade, do local em que a empresa tem agência ou filial e a esta o empregado esteja subordinado. Beleza? E aí a segunda parte vai no seguinte sentido, galera. Então, só completando aqui, se ele envolver em Salgueiro, Salgueiro tem competência? Não, a competência é só de Petrolina, só reforçando, tá bom? Bom, na segunda parte, ele começa falando bem assim, ó, e na falta de quê? Na falta de uma agência ou filial da localidade, naquela localidade em que o empregado esteja trabalhando, tá certo? Então, na falta de uma agência ou filial aqui em Petrolina, será competente o juiz do trabalho da localização em que o empregado tenha domicílio ou a localidade mais próxima. Aqui já é outro exemplo. Ele está falando, já é outro caso, desculpe. Ele já está falando do quê? Está falando daquele empregado que cobre uma área territorial, aquele agente ou viajante comercial que cobre uma área territorial, mas que naquela área territorial não tem nenhuma agência ou filial, não tem uma sede física da empresa. Ele obedece ordens de fora, mas naquela região ali, naquele território, naquela zona de abrangência, naquela zona de trabalho dele, existe uma justiça do trabalho. Miguel, exemplo. Vamos supor agora que existe um feijão gordinho, que tem sede lá em São Paulo. E esse feijão gordinho, ele sai contratando diversas pessoas pelo Nordeste. Aqui em Pernambuco, ele contratou um para o litoral
que vem até ali, deixa eu ver uma cidade aqui, Serra Talhada, pronto, que vem até Serra Talhada, e de Serra Talhada para cá tem outro representante. Vejam vocês que nós temos dois territórios, duas áreas territoriais. Uma vai até Serra Talhada e outra de Serra Talhada para cá. Vai pegar o Agreste, vai pegar o Sertão pernambucano. Então, galera, vejam só. A sede da empresa está onde? Em São Paulo. Vamos raciocinar? Se ele tivesse que mover uma ação onde a empresa tem sede, ele teria que mover a ação lá em São Paulo. Isso iria dificultar ou facilitar o acesso dele à justiça? Beleza, dificultar. E aí, o que é que o legislador falou? O legislador falou, olha, a gente quer facilitar o seu acesso à justiça. Então, aí o legislador não deixou também solto. O legislador falou o quê? Olha, se onde você trabalha, onde você presta o serviço, onde você está executando o seu contrato de trabalho, não tiver uma sede ou agência ou filial da empresa, você vai mover a ação no seu domicílio, ou seja, onde você mora. Ou, olha o ou aí, doutora, a localidade mais próxima. Então, vamos para o exemplo, ele pega daqui, vai até Serra Talhada. Serra Talhada tem Justiça do Trabalho, na Salgueiro tem Justiça do Trabalho, Petrolina tem Justiça do Trabalho, Araripina tem Justiça do Trabalho. Vejam vocês, nós temos 4 aí, eu dei 4 varas do trabalho para vocês. E aí ele vai poder escolher qualquer uma? Não é bem assim. Ele vai escolher a do seu domicílio ou a localidade mais próxima. Então, se ele morar em Petrolina, se ele estiver domiciliado, galera, o conceito de domicílio aqui é aquele conselho que vocês têm, vocês aprenderam lá em Civil 1, tá bom? Onde ele tem todas as suas atividades. Então, vai ser onde a família dele mora, onde ele tem um investimento, onde talvez onde os filhos dele estudam e por aí lá vai. Ou seja, onde ele tem um animus residens, ou seja, o ânimo de residir, tá bom? Onde ele toca a vida, onde ele tem título eleitoral. Então, vai variar. Mas, normalmente, se tem onde ele tem residência, e ele vai apresentar, basicamente, o comprovante de residência. Então, galera, ele pode mover nessas 4? Pode. Agora, onde é que ele mora? Ele mora em Belém do São Francisco. Qual a localidade, qual a vara do trabalho mais próxima? Salgueiro. Melhor dizendo, o termo de floresta que pertence à vara do trabalho de Salgueiro. Beleza, pessoal? Posso passar adiante? Professor, eu entendi mais ou menos. Pronto. Olha aí, o que foi que você entendeu? É que o agente viajante, a competência dele é na filial ou na agência. Não é na filial nem na agência, é do juiz do trabalho que está ali naquela área territorial da filial e da agência, certo? Sim. Beleza. Sim, mas fala. Aí, essa parte da localidade do domicílio que eu não entendi. Pronto. Então você entendeu a primeira, não foi, Mari? Entendi. Você se ligou que são 2, né? Quando começa I na falta, já é a segunda hipótese. Você entendeu isso aí? Entendi. Beleza. Então, Mari, a primeira só vou falar da segunda, tá certo, mãe? Então, olha só, Mari. A segunda, ele fala o quê? Não tem agência ou filial. É aquele cara, Mari, que foi contratado por uma empresa lá de São Paulo para fazer a divulgação aqui, a venda dos produtos da empresa lá de São Paulo. Por quê, Mari? Porque, muitas vezes, para a empresa, ela pegar e abrir uma distribuidora aqui, contratar empregados, etc., é muito oneroso. Ainda mais hoje, com todas as facilidades tecnológicas. Hoje ele sai com um celularzinho na mão, ou um iPad, alguma coisa assim, e ele já tem um programa baixado ali, ele sai divulgando e vai sair pedindo. Ele já vai cadastrar, fazer todo o cadastro do consumidor, ou do cliente, melhor dizendo, e depois que ele fizer o cadastro do cliente, ele já vai mandar para a filial de lá está de lá, organizando tudo. Então, esses trabalhadores, esses empregados, eles não poderiam mover ação lá em São Paulo, seria muito oneroso para eles. O que é que o legislador falou? Olha, se onde você estiver trabalhando
não tiver agência ou filial, ou seja, não tiver nada ali da empresa, você vai poder mover ação no seu domicílio, no juiz do trabalho onde você mora. Se onde você mora não tiver uma vara do trabalho, um juiz do trabalho, você vai poder mover no local que estiver mais próximo onde você mora. Ou seja, ou você move no juiz do trabalho do seu domicílio, ou no juiz do trabalho que for mais próximo do seu domicílio, caso o seu domicílio não tenha juiz do trabalho. Entendeu, doutor, agora? Sim, ou no juiz do trabalho do seu município. Do seu domicílio. Do seu quê? Do seu domicílio. Ou é do seu domicílio ou no mais próximo deste. Beleza, beleza, beleza. Tá certo? Se liga sempre, Mário, nessa parte aí do domicílio, viu? Porque, às vezes, ele trabalha numa área territorial muito grande, que abarca mais de uma vara do trabalho, e aí ele não vai poder ficar escolhendo. Ele vai ter que mover no domicílio dele. Miguel, como é que o empregador vai saber disso aí? Porque quando o empregado começa, o empregado informa ao empregador qual é o seu domicílio. Vai ter uma ficha chamada ficha do empregado, em que ele vai indicar onde é que ele mora, se ele tem filho, se ele é casado, se ele é solteiro, se ele é descarado. Mentira, gente, descarado é brincadeira minha. Mas ele vai falar tudo da vida dele, beleza? Para que isso aí, Miguel? Filho, para saber... Ronaldo Adriano de Andrade. Diga aí, Ronaldo. Já sei seu nome todo. Então, pessoal, o filho para receber o salário família, tá certo? E a esposa e os filhos também para se cadastrar como beneficiário do INSS. Se aquele cara morrer, o INSS já está sabendo quais são os beneficiários daquele cidadão do mundo ali. Ok, galera? Beleza? Tudo certinho? Olha, tem um posicionamento do TST que eu botei para vocês aí, que vai justamente justificar o que eu falei com vocês. Olha, a agência ou filial que ele está subordinado é porque o gerente dele, ou quem manda nele, está ali, ó, naquela área onde ele trabalha. Tá certo? Então, se não tiver, já era. Então, Miguel, você está querendo dizer se, por exemplo, a empresa é em Recife, a sede da empresa é em Recife. E se a empresa, como a empresa é em Recife, e ele trabalha aqui nessa região que você falou, de Serra Talhada para cá, o empregador dele não tem nada, nenhuma filial aqui, só tem a sede lá em Recife. Ele vai mover ação onde? Aqui, galera, é a segunda parte aí do dispositivo, no domicílio dele. O gerente dele está aqui? Não, o gerente dele não trabalha, não atua, não está, melhor dizendo, domiciliado, ou quer profissionalmente, quer pessoalmente, intimamente, aqui. O gerente dele está lá em Recife. Então, a gente vai aplicar, apliquem sempre, quando vocês forem avaliar, se vai ser onde é melhor para a empresa ou melhor para o empregado. Onde vai garantir o acesso à justiça. Vai ser sempre quando for melhor para o empregado. Beleza? Galera, o parágrafo 2º, ele fala do labor no estrangeiro, do trabalho no estrangeiro. Oi. Eu não entendi aquela parte do superior e hierárquico. Superior hierárquico é o quem manda nele. O dispositivo então, lá do entendimento, no posicionamento do TST. Ó, Márcio, beleza. O que é que o TST falou? Olha só. Que o superior hierárquico dele, do empregado, tem que estar no local, tem que trabalhar, ou seja, tem que estar sediado, ou a filial, no âmbito, no território onde o empregado, ele trabalha. Compreendeu até essa parte aí? Sim. Lembra do exemplo que eu dei agora do cara lá da agência, da empresa de Recife? A empresa de Recife, o gerente da empresa, o superior hierárquico do empregado, de forma mais genérica falando, ele tá aqui. Certo? Não. Não, ele tá lá em Recife, não é? Então, o empregado que tá trabalhando aqui, dando pau doido e quebrando a perna dele por aqui, né? Então, olha só.
o empregado não tem nenhum superior hierárquico no âmbito dele. Miguel, como é que a gente vai saber que é superior hierárquico? A questão vai trazer para vocês se tem superior hierárquico ou não. Se o superior hierárquico tem sede, filial, ou então tem alguma filial ali, certo? Então, se não tiver, é porque o superior hierárquico está longe, não está na mesma região em que ele trabalha. O que é que o TST quis dizer com isso? Assim? Para evitar o seguinte, meu irmão, que o empregado, ele está trabalhando aqui na empresa, a empresa simplesmente não tem qualquer estabelecimento físico presencial aqui na localidade, no território que esse agente ou viajante comercial trabalha. Mas a empresa contrata o funcionário lá em Recife, assina a carteira de trabalho dele lá em Recife. Todavia, a área de labor, a execução do contrato, a prestação do serviço é aqui. Vejam vocês que a regra continua a mesma, galera. É o local da prestação de serviço. Todavia, a exceção do parágrafo 1º diz respeito apenas para esses agentes ou viajantes comerciais, esses empregados que prestam serviço em mais de uma localidade, talvez em regiões que sejam abarcadas por mais de uma vara do trabalho, ou melhor dizendo, por mais de uma vara regional do trabalho. Por isso que o legislador se preocupou em garantir que estes empregados, esses trabalhadores, eles tivessem uma garantia, tivessem uma segurança de que poderiam mover as ações trabalhistas em local onde fosse viável o seu acesso à justiça e à produção probatória. Ficou mais alguma dúvida, meu amigo? Quer que eu repita? Ou se você quiser, pode tirar a dúvida pontual. Entendi. Entendeu? Beleza. Então, pessoal, o labor no estrangeiro, ou seja, o trabalho, labor quer dizer trabalhar, viu, gente? O labor no estrangeiro é porque é fora do país. Então, o labor no estrangeiro, ele traz muitas dúvidas para o operador do direito. Mas o que acontece? A nossa legislação, a legislação brasileira, ela diz o seguinte, que o trabalhador que é contratado no Brasil, aquele contrato de trabalho dele será regido pelas leis brasileiras, as leis trabalhistas brasileiras, e a competência, por sua vez, será da Justiça do Trabalho do Brasil. Por que isso, galera? Para impedir que haja aqueles trabalhadores que são contratados no Brasil, trabalham no Brasil e depois são transferidos pela empresa para trabalhar lá fora. Ou até mesmo são contratados, arregimentados aqui no Brasil e vão trabalhar lá fora e depois voltam. A legislação brasileira privilegia, nos dá essa informação. Todavia, galera, existe uma divergência doutrinária e jurisprudência um pouco forte. Então, alguns defendem que vai ser realmente como aqui prevê o parágrafo 2º do artigo 651 da CLT, que vai ser a lei e a Justiça Laboral Brasileira. Outros defendem que vai ser a lei do local onde ele está executando o contrato de trabalho, ou a lei, a Justiça do Trabalho onde ele está executando, ou a lei da execução do serviço, enfim. Tá bom, galera? Então, há uma divergência aí. Certo é que, lembrem sempre, para a Justiça, para a legislação brasileira, para a CLT, a lei e a competência vai ser do local da contratação, beleza? Ou seja, da Justiça Laboral, da Justiça do Trabalho do Brasil. E a legislação vai ser a legislação trabalhista brasileira. Então, para título de acréscimo, eu digo a vocês que existem duas teorias que vêm a divergir e criar uma confusão maior do que já se tem na jurisprudência da doutrina. Por quê? A teoria do conglobamento diz que a gente deve comparar as leis e ver qual é melhor para o trabalhador. Peraí, Miguel.
Tu tá dizendo que vai ter uma lei do Brasil, outra da Itália. A gente vai comparar as duas leis e ver qual é a melhor. Teoria do conglobamento fala isso. Já a outra teoria da incidibilidade dos institutos, veja que o nome é muito bonito, teoria da incidibilidade dos institutos, diz que escolhe-se os dispositivos de várias legislações, ou seja, a gente vai comparar 2, 3, 4, 5 leis, ou até mesmo só as duas, Brasil e Itália, e vai ver qual é melhor, Miguel. O 13º no Brasil é melhor do que o 13º na Itália. Na Itália nem tem. Tá bom, vamos botar o 13º no Brasil. Miguel, o salário da Itália é melhor, o piso salarial é maior. Então vamos botar o piso salarial da Itália. Beleza. Então, e aí férias? Não, na Itália férias só 15 dias. Não, vamos botar no Brasil que dá 30, né? FGTS, vixe, a Itália não tem não. Então bora botar. Seguro-desemprego, oxe, a Itália é melhor, dá até 1 ano, ó. Bora seguro-desemprego. Então, pessoal, essa teoria da incidibilidade do Instituto fala isso. Eu não cobro isso na minha prova, que fique claro desde já. E vou dar um exemplo aqui do que é essa competência territorial do labor no estrangeiro. Imaginem vocês aqueles maravilhosos navios que proporcionam viagens de 15 dias, 20 dias para os seus queridos consumidores, que são os transatlânticos. Maravilhoso. Nunca fui, e eu vou nesse negócio aí, para ficar vindo mal o dia todo dia. E aí, pessoal, nós vamos ter os cruzeiros, né? Então, esses cruzeiros, eles vão normalmente pega aqui a costa brasileira, sai daqui de Salvador, sobe pela costa nordestina, depois ele dá uma entradinha ali na América Central e vai para a Europa. E aí, pessoal, um lugar muito feio, aquela América Central. Depois, quando ele chega na Europa, vai pegar ali Espanha, Portugal, desculpa, Espanha não, Portugal, e aí vai descer para a África, a costa africana também, aquele paraíso que é maravilhoso. Vejam vocês, ele já passou por Brasil, já pegou a América Central, pelo menos uns 3 ou 4 países ali, já pegou Portugal, às vezes ele até dá uma encostadinha na botinha, na Itália, depois ele vem para a África e pega mais 4 ou 5 países. Pessoal, vejam vocês, esses cruzeiros são de 10 dias, 8 dias, 15 dias, tem cruzeiro até de 1 mês. Olha só, galera, vocês acham mesmo que é só um copeiro? Não, é uma cabeçada de gente, é uma galera. Então o que é que eles fazem? Eles organizam e, por exemplo, saiu do Brasil. No Brasil passou 3 dias, aquela equipe está ali no Brasil. Depois que a equipe saiu do Brasil, ele parou na América Central, entra uma outra equipe e aquela equipe do Brasil vai descansar ali 2, 3 dias, porque outro cruzeiro vai passar para pegar essa galera. Então, quando chegar na Europa, 2 ou 3 dias depois, estiver saindo lá da Itália, outra galera vai entrar e aquela galera ali vai sair. Então, eles vão se revezando o tempo todo. Estão prestando serviço onde, galera? Em diversos países. Cada estado desse vai ter uma legislação própria. Daí a confusão. Compreenderam, pessoal? Beleza? Tudo certinho? Professor, aí essa última teoria, ela, no caso, iria mesclar os pontos positivos de cada legislação. O mais Beleza, benéfico seria o que seria adequado, né? Beleza, mãe. Isso aí mesmo. Tá. Entendeu? Então, veja você que a gente aqui não tem condição de aplicar essa teoria da incidibilidade dos institutos. Por quê? Porque a norma brasileira ela se sobrepõe sobre a norma internacional estrangeira, salvo quando se trata de algum tratado em que é incorporado pelo nosso ordenamento jurídico, tá bom? O Congresso delibera e aceita este tratado. Tá bom, galera? Tudo certo? Então, nenhuma das duas, nem o conglobamento, nem a incidibilidade a gente vai aplicar aqui. Professor, eu não entendi direito, não. Tu não entendeu o quê? Essas teorias aí. Então, vamos lá. Você entendeu a competência da Justiça do Trabalho do Brasil? Sim, que é aquela parte do viajante? Não, a gente está falando do labor no estrangeiro, Mariana. A gente já passou aquele lá. Sim, eu entendi que a CLT diz que as regras vai ser as normas brasileiras para quem afirmar contratar aqui
E a competência vai ser da Justiça brasileira, só que tem divergência entre doutrinadores, mas isso é o que a CLT estabelece. Beleza, então você já aprendeu o que deveria aprender, tá certo? E aí, o que é que eu te trago? Eu te trago duas teorias que o pessoal aplica, defende, mas não se aplica aqui no Brasil, que fique bem claro, tá certo, Mariana? Não aplica aqui no Brasil, por conta disso aí que você falou. A CLT fala que a gente é soberano e acabou. Então, vejam só. A teoria do conglobamento, Mariana, está aqui bem escrita aqui no slide, ó. A gente vai comparar e determinar qual é a melhor lei. Compara a legislação do Brasil com, por exemplo, a de Portugal, a dos Bahamas, a do México, a da África do Sul, de Angola, a do Congo, diversos. E a gente vai ver qual é a melhor lei, ou seja, qual é a melhor legislação para o trabalhador. Entendeu essa parte aí, Mariana? Entendi. Ressaltando, isso aqui a gente não aplica no Brasil, certo, Mariana? Só estou falando aqui que a título acadêmico vocês têm que ter conhecimento disso aí. Tem que ter, não. O professor tem que falar com vocês. Tá certo? Vai que cai numa prova da OAB aí, e aí vai falar, segundo a teoria do conglobamento, né, o Brasil aplica a teoria do conglobamento. Você fala, eita, acho que negócio de teoria do conglobamento não aplica nenhuma dessas duas teorias de hoje, não. Tá certo? O que a gente aplica aqui é a teoria da territorialidade. Lembra que vocês estudaram em ED? Se está no nosso território, a gente aplica a nossa lei. Se está no território de outro estado estrangeiro, a gente vai aplicar a lei do estado estrangeiro lá. Lá a gente aplica lá. Beleza? Certo? Bom, e a outra teoria da insigibilidade dos institutos. A insigibilidade dos institutos vai falar diferente. Vai falar que a gente vai comparar os dispositivos. Então, vai pegar 13º de um, férias de outro, e vai fazer essa miscelânea. Aí você, Mariana, fala assim, Miguel, que loucura é essa? Realmente, Mariana, as pessoas não têm o que fazer, aí ficam criando assim essas teorias para deixar vocês mais muito doidos do que vocês já são, né? Cheio de trabalho, processo de trabalho, previdenciário, prática penal, um bocado de coisa na cabeça, e vocês terem que estar lá botando com essas teorias aí. A sensação que eu tive é a mesma de vocês quando eu procurei saber isso aí. Pessoal, posso passar adiante? Beleza. Pessoal, nós temos, por fim, o parágrafo 3º, que vai tratar daquele empregador que ele é itinerante. A prestação do serviço dos empregados dele é diversos locais, porque a atividade empresarial, a atividade comercial dele impõe isso. Eles têm que ter diversas cidades para prestar o serviço dele. Então, neste caso aí, é o que a gente chama de empregador itinerante. Miguel, exemplo. Pessoal, vocês já foram no circo? Todo mundo aqui foi em circo já? Ou já viu um circo já, né? Ninguém aqui é doido. Todo mundo, né? Graças a Deus. Vejam vocês que o circo, ele fica no lugar só parado, nem a pau. Até porque acaba os gatos para jogar pro leão comer, né? Então, olha só. Ele passa um mês em um local, ele passa mais um mês em outra cidade. Depois, quando você pensa que não, circo, já rodou uns 5 ou 6 estados no ano ali, rapidinho ele já rodou. Então, vejam só, galera, esse circo é itinerante, é um empregador itinerante. Quer ver outro exemplo que vocês conhecem demais, muito mais perto de vocês? Os feirantes. Hoje tem feira, amanhã, dia de sábado, não. Sábado também tem. Sábado tem feira em Petrolina, lá no... Eita, meu Deus do céu. Na Coab. E aí, sábado é na Coab, Petrolina. Domingo é em Juazeiro, na Bahia. Na segunda-feira, sexta-feira, foi em Santa Maria da Boa Vista. Na segunda-feira, em Lagoa Grande. Na quarta-feira, é Cabrobó. Ou seja, vejam vocês que a prestação do serviço se dá em diversas localidades. Esse é o empregador itinerante. E lembre, galera, que não é só a galera que fica vendendo fruta e verdura, não. É aquele empregador que também vende hoje em dia confecção, né? Muito bom. Vem aquelas caçolas, aquelas cuecas, né? Aquelas calçadinhas bacanas de 50 conto, fino, preço fino, né?
Tem gente que ainda bota uma etiquetazinha de uma marca mais conhecida. Hoje em dia ele já está esperto, ele já traz a etiqueta junto. Aí estou cobrando R$ 53. Inflacionou. Então, galera, vejam vocês, empregador itinerante. Nesse caso aí, a gente vai ter duas opções para o empregado. Ou ele move a ação onde ele foi contratado ou onde ele está prestando serviço. Miguel, peraí, Miguel, não entendi. Como assim onde ele foi contratado? Galera, uma hora ele foi contratado. Ele pode ter sido contratado, por exemplo, eu morava, estou aqui em Petrolina, e aí estava lá na feira, passeando lá, zombando, o cara me falou, Miguel, vem cá, tu tem uma voz graúda aí. Tu não quer ser locutor aqui da minha barraca, não? Poxa, na hora. Fui contratado onde, galera? Em Petrolina. Beleza? Mas ele roda tudo. Vai para Salgueiro, vai para Juazeiro da Bahia, Cabrobó, Belém, Lagoa Grande. Então, olha só, empregador itinerante. Eu presto serviço onde? Em diversos locais. Miguel, e por que essa faculdade de empregado? O que é que vai mudar de uma para outra? O que vai mudar, meus grandes amores? Vai ser, lembra do acesso à justiça? Vai ser o acesso à justiça. Segundo, vai ser onde o empregado tiver maior facilidade para produzir as suas provas. De boa? Tudo tranquilo aí, galera? No caso, não se aplica essa regra geral? Como assim não se aplica a regra geral? Porque você falou que vai ser onde ele tiver facilidade de produzir as provas. Então, na celebração do contrato ou na prestação de serviço, ele vai escolher uma ou outra. O foro ou da celebração do contrato ou da prestação de serviço. Não entendeu, não? Entendi. Então, quando eu botei aqui, ó, foro da celebração, regra geral, foro da celebração do contrato ou da prestação do serviço. Faculdade do empregado. Faculdade do empregado dizer escolha do empregado, ele que vai escolher. Mas a gente vai levar em consideração que o acesso à justiça e a produção de prova. Está aqui, ó. Eu até botei aqui embaixo, ó. Acesso ao judiciário, proteção processual e primazia da realidade. Tá certo? Que é a produção da prova. Beleza, galera? Pronto. Tem uma outra classe de trabalhador que também presta serviço em várias localidades, só que não é direto. Ele passa um tempo em uma, depois ele vai passar um grande tempo em outra, que é o empregado transferido. Que sabe como é que vocês veem muito isso aí? Bancário, galera. O cara começa a trabalhar aqui em Petrolina, sempre começa como orelha seca, né? Caixa. Caixa não, desculpe, é escriturário, se não me engano. Entra como escriturário, tá lá, olhando lá, arquivando, escolhendo, recebendo cartão, vê quem que vai receber cartão, vai lá pegar o cartão. Ele que vai fazer essa organização. Depois ele passa a ser caixa. E aí ele já vai trabalhar de paletó, gravata e a zorra toda. Então, ele começa a trabalhar, 3 anos depois, ele recebe a proposta para ser gerente pessoa física. Ele falou, já virei gerente, ele mais 10 na agência. E aí, pessoal, com 5 anos, ele fala, rapaz, o gerente dele fala, ó, você vai receber a sua primeira progressão, primeiro voto de confiança na empresa. E ele fala, foi o quê, meu gerente? Aí ele fala, rapaz, você vai ser gerente de uma agência. Ele fala de uma agência. Massa, ó, o cara se orgulha. Qual é a agência? A agência Bradesco, lá de Belém do São Francisco. Ele vai cheio de empolgação. Quando chega lá, ele vê que tem 2 caixas, tem ele e um mundo de gente para ele atender. Ou seja, que é um pequeno posto. E aí, galera, ele fica lá em Belém, passa 5 anos lá em Belém e finalmente consegue vir voltando. Aí ele garante o posto lá na agência de Santa Maria da Boa Vista. Já tem 5 trabalhadores lá e ele vai supervisionar os 5. O que é que acontece? Ele, com 1 mês lá em Santa Maria, o banco, ó, o demite, bota para fora. Vamos raciocinar do ponto de vista jurídico aqui, viu, pessoal? Ele vai ter condições, ele trabalhou mais tempo em Santa Maria ou em Belém do São Francisco, galera? Gente. Belém. Beleza. Então, olha só. Onde é que ele tem mais direito, onde ele tem mais possibilidade de juntar provas? Belém ou Santa Maria?
Belém. Então, galera, ele vai poder mover a ação ou no último local que ele prestou serviço, ou no local onde ele trabalhou aquele tempo maior. Porque a gente vai entender da seguinte forma, que o banco transferiu ele de Belém para Santa Maria para puxar a competência de Belém para Santa Maria. Abra um parênteses aí. Eu não estou discutindo aqui competência regional, certo? Vamos supor que Belém tem juiz de trabalho e Santa Maria tem juiz de trabalho também. Então, galera, vejam só. O banco quis forjar uma transferência apenas tão somente para afastar a competência de lá de Belém do São Francisco. Então, ele vai poder apresentar essa reclamação lá em Belém do São Francisco. Tá bom? Valeu, Joãozinho. Um abraço. No Então, caso, pessoal. Oi, mãe. em se Fala. tratando de empregado transferido, será o lugar onde ele trabalhou por mais tempo. Olha só, Mari. O lugar que ele trabalha por mais tempo fica complicado, sabe por quê? Não é o lugar, vai ser a última prestação de serviço mesmo. O que é que a gente vai pedir? Vai alegar que houve anulidade dessa transferência dele para Belém do São Francisco, porque a empresa quis apenas e tão somente desvirtuar. A regra geral é a que você está pensando mesmo, Mari. Vai ser ou do primeiro local onde ele trabalhou, ou seja, onde ele foi contratado, ou o último local onde ele prestou serviço. Agora, eu estou indo além no conhecimento de vocês para demonstrar a vocês que existe a possibilidade de se pleitear uma nulidade de um ato unilateral do empregador de forma a prejudicar o direito probatório do empregado. Tá certo, pessoal? Então, que eu estou indo um pouquinho mais além. Mas a regra para o empregado transferido é o local onde ele foi contratado ou o último local onde ele prestou serviço. A regra é essa. Tudo bem, pessoal? Podem passar adiante. Professor, Vai. vê, só um exemplo rápido. Caso Belém não tivesse justiça do trabalho, seria Santa Certo. Maria, Salgueiro. né? Salgueiro. Salgueiro. É Salgueiro. A gente trabalha em Belém é Salgueiro. E No aí caso, Santa Maria é Petrolina. mesmo que ele tenha trabalhado em Santa Maria, eu dou exemplo dos 5 anos. Ele teria Sim. que ir para Salgueiro. Se ele Mesmo quiser. Santa- Se ele quiser vir para Petrolina, Marcelo, ele pode vir, irmão. Hipoteticamente, se tivesse em Santa Maria mesmo, Sim. Justiça do trabalho. Justiça do Trabalho em Santa Maria, ele poderia, em Santa Maria mesmo, entrar com uma ação. Pode. Porque- Se ele achar, Marcelo, bem assim, irmão, ó, nessa linha de raciocínio, se ele quer, se ele achar, não, vamos mover aqui Santa Maria, para mim tanto faz como tanto fez, tô de boa aqui, tá tranquilo, pode mover lá, não tem problema não. Entendi. Mas, teoricamente, mesmo que Belém não tem, já que ele passou 5 anos, seria mais fácil de comprovar. Seria melhor ir para Porque, Salgueiro, que seria porque, regional. sabe o que acontece, Marcelo? Às vezes, banco tem alguns produtos que eles são compelidos a vender, são obrigados a vender. E aí, Marcelo, tem alguns produtos que eles comercializam e que eles vão ganhar uma comissão em cima. E o banco, por vezes, não paga essa comissão, irmão. E aí ele precisa comprovar através de testemunha de que aquela pessoa contratou com ele. Ou seja, que ele vendeu aquele produto para aquela pessoa. Tipo, seguro de vida, previdência, etc. Entendeu, irmão? Quando você tem uma empresa, uma agência bancária que tem mais de um funcionário, beleza, entendeu, Marcelo? Você leva outro funcionário e acabou. Agora, quando não tem, você tem que levar cliente, né? Beleza, valeu. Pessoal, posso passar adiante? Professor, no caso do exemplo, você falou que ele trabalhou 5 anos em Belém, foi isso? Foi. E aí passou pouco tempo em Santa Maria e aí Um mês. teve... Oi? Um mês. E foi demitido. E foi demitido. Então a competência seria de Belém. Ele vai escolher ou Belém, ou ele escolhe. Olha só, a rigor, a regra seria o quê, Mariana? Ele iria escolher entre Petrolina, o local onde ele foi contratado, ou Santa Maria, que foi o último local da prestação de serviço dele. Todavia, se ele sentir que a empresa transferiu, que ele só passou um mês lá e foi demitido, e que o banco fez isso justamente para evitar, para dificultar a produção probatória dele,
porque vai afastar a competência lá de Belém, que fica distante quase 150 quilômetros de Santa Maria. Então, ele não vai ter dificuldade de testemunha, vai ter dificuldade de prova documental, etc. Então, veja você, Mariana, que ele pode pleitear a nulidade, ou desculpe, pleitear que a competência seria de Belém, dizendo que aquela transferência foi dotada de má-fé contratual por parte do banco, porque queria dificultar a sua instrução probatória. Tá bom? Tá. Anotou? Beleza. Anotei. Valeu. Galera, olha só. O último caso em relação à competência territorial, ele surge de um caso que vocês devem ter presenciado de tio, tia, amigo, ou uma pessoa próxima ou então distante, que é aquela galera que era contratada aqui no Nordeste para ir colher cana-de-açúcar lá em São Paulo, que a gente chamava de arregimentamento, certo? Então, eram pessoas que eram arregimentadas aqui. Vinha um representante lá da fazenda e chegava aqui e falava: oi, Tony, cadê o pessoal aí? Eu preciso de 20 para ir lá fazer a colheita da cana-de-açúcar. São 6 meses. E aí, pessoal, a galera saía daqui, ia até de avião, ó, viajava. Quando chegava lá, passava 1, 2, 3, 4, tudo recebendo. Mandava o dinheiro para cá por alguém que vinha para lá de cá. Quando chegava no 5º mês, já atrasava. No 6º mês, que encerrava a fase de colheita, acabou, não recebia nada, não recebia verba rescisória, não recebia guia de seguro-desemprego, FGTS não era liberado. E aí, pessoal, a galera lá morrendo de fome. A galera pegava e voltava no primeiro buzu que tinha, no pau de ararazinho, vinha assim embora. E aí, galera, chegava aqui e falava: para que eu vou fazer na minha vida? Movia a ação e a ação, a competência seria qual? São Paulo, porque foi contratado lá, prestou serviço lá, então a competência seria São Paulo. Para esses trabalhadores era possível ou impossível? Impossível mover essa ação lá. Fora os que lá ficavam, né? Tinham residência lá, tinha arranjado mulher lá, o esposo lá, enfim. Então, galera, o que aconteceu? A justiça evoluiu, o entendimento jurisprudencial evoluiu para entender o seguinte, que se a empresa, o empregador, teve a capacidade financeira de mandar alguém de lá vir para cá e contratar esse empregado, ela também vai ter competência para vir para cá e apresentar a defesa dela. Tá bom? Beleza? Então, a competência aí, Miguel, vai ser do local onde ele foi arregimentado. Por quê? Porque vai se considerar que ele foi contratado aqui em Pernambuco. Ok, pessoal? Entenderam? Massa. Então, vejam só. Tem essa jornada de direito material aí, ó, para vocês darem uma lidinha aí, que fala sobre acesso à justiça, tá bom? Professor, eu não entendi muito esse termo, não. Qual? Desse arregimentado. É arregimentamento, o que é isso? Arregimentar quer dizer contratar. Sim, aí no caso ele contratou em um local para trabalhar em outro. Exatamente. Tá bom. Beleza? Sim, Pessoal, nesse caso, ele vai ter que vir aqui. Ai, não, professor, não entendi, não. eu não entendi ele, quem é ele. Não entendi também, não. Mariana não entendeu. Você não entendeu o quê? Essa questão do arregimentado. Mariana, vamos supor que você mora onde, Mariana? Projeto Pedra Branca. Não, cidade. Abaré. Abaré, pronto. Você mora em Abaré. Aí uma empresa chega em Abaré e monta um stand e fala: olha, tô querendo aqui pessoas, quero arregimentar aqui, quero contratar pessoas, 10 pessoas para prestarem serviço lá no Rio de Janeiro. Veio aqui, te contratou no Rio de Janeiro, levou para lá. Você vai trabalhar lá, Mariana, 1 ano e depois o contrato vai ser sair de 1 ano. Beleza, você trabalha 1 ano. No final, Mariana, você não recebe todos os seus haveres
rescisório de todos os seus haveres trabalhistas. Entendeu até essa parte aí? Entendi. Entendeu? Sim, entendi. Beleza. E aí, Mariana, você vai ter que mover ação trabalhista. Só que você mora em Abaré. Você não tem nada lá no Rio de Janeiro. Você não tem sequer como se manter lá no Rio de Janeiro. Se você for mover uma ação no Rio de Janeiro, você vai ter que ficar lá pelo menos mais um ano até que essa ação acabe. Porque você vai ter que ir para audiência. Ou então você vai ter que voltar para Abaré e de Abaré você, quando tiver audiência, ir para o Rio de Janeiro. Raciocinando, você vai ver que é muito difícil, vai ser muito difícil o deslocamento daqui para o Rio de Janeiro. Assim como é muito difícil a sua permanência no Rio de Janeiro por um ano. Concorda comigo? Sim, aí no caso a competência vai ser aqui? Abaré, exatamente. Porque você foi contratada aqui. Entenderam, pessoal, agora? Então, o arregimentamento, a forma de arregimentar, de contratar, é específica. A empresa veio aqui, contratou e levou o empregado para lá. É diferente quando a empresa lá do Rio de Janeiro, ela abre vaga lá, você daqui mandou o seu currículo e ela fala, tá bom, vamos marcar entrevista. Olha a diferença, galera. Você vai ter que viajar para fazer a entrevista lá, tá certo? E aí, galera, a gente não vai ter essa possibilidade. Não vai ter essa possibilidade, tá bom? De mover a ação aqui. Por quê? Porque ela foi contratada lá no Rio de Janeiro. Ela foi para o Rio de Janeiro fazer uma entrevista. Olhe como mudou. No caso de doutora Mariana, Mariana foi contratada em Abaré. Mariana fez entrevista em Abaré. Mariana teve contato com a empresa em Abaré. Professor, e no caso da pergunta de Maciel, se for uma contratação online? Ele não fez a pergunta aí? Não vi, não. Fez no chat. Deixa eu abrir aqui. Já respondeu já, não aí? Beleza. Então tá bom, beleza. Tá bom. Tá respondido. Bom, galera, mais alguma dúvida, pessoal? Essa pergunta já foi respondida? A que eu fiz? Qual foi que você fez? Você perguntou de você se estava com dúvida. A de de Abaré. Maciel. Eu acho que foi a que eu mesma não vi. coisa aí. Que ele Ele falou acabou de falar que foi respondi. Aí eu não li a pergunta dele. Online poderia ser que nesse negócio, né, do envio a empresa abre vaga, você envia o currículo, seja uma contratação, de certa forma, online, né? Então, a responsabilidade, para mim, eu acho que é toda do empregado. Se ele se dispõe a viajar para lá. Porque as contratações online, Maciel, veja você que ela inicia online, você permite que o empregado ele faça esse início da contratação, né? Essas fases pré-contratuais, online, ele manda currículo, ele participa de uma entrevista prévia, que vai ser aquela entrevista que vai triar os funcionários, mas vai ter uma entrevista ou uma prova que vai ser presencial. Então, essa entrevista presencial é que vai fornecer, vai embasar a competência para ser lá do local da prestação do serviço. Salvo, meu amigo Maciel, salvo, viu, Mariana? Salvo, quando a contratação, Maciel, ela é online, mas a prestação do serviço vai ser onde? Em Abaré, onde Mariana está lá. Mariana fez tudo online, mas está trabalhando em Abaré. Ora, se Mariana está executando, está prestando serviço em Abaré, então a gente nem fala nada de arregimentar e trabalhar em outro lugar. Concordam comigo, pessoal? Seria uma contratação normal, né, nesse caso? Beleza, mãe. Contratação nesse caso, normal. será em Abaré, né? Exatamente. Beleza, pessoal? Tudo tranquilo? Bom, pessoal, a gente, quando a competência territorial não é aquela que o empregador reconhece,
que é que acontece? O que é que o empregador pode fazer? O empregador, ele vai receber a citação. Lembram da citação? Sim. Beleza. Ô, galera, deixa eu te perguntar de vocês, processo civil de vocês, processo civil 1 foi legal? Vocês se sentem bem em processo civil 1? Sim. Partes, procuradores, petição inicial, defesa, sentença, massa, beleza, Foi legal. com É o quê? Foi quem? Leni. Massa, beleza. Então, olha só. A gente vai ter a citação, né? A citação é o ato pelo qual a parte toma ciência que existe uma ação contra si, o réu. E aí, pessoal, quando o réu recebe essa citação, aqui no processo do trabalho, ele vai ter um prazo de 5 dias. Prazo processual. Se é prazo processual, dias úteis. Se é prazo processual, a gente não conta aquele dia que ele recebeu. Aquele dia que ele recebeu não conta. Eu vou explicar a vocês lá em prazo por que é que não conta. Mas o que é que quero que vocês saibam? Quero que vocês saibam que vai ter 5 dias para apresentar uma peça, uma petição ao juízo, dizendo que aquele juízo não é competente territorialmente. Esta peça é chamada de exceção de incompetência territorial. Até aqui vocês entenderam? Entenderam. Beleza. Repete aí, que eu não entendi, não. Não vou mentir. Entendeu, não? A partir do momento que o réu recebe a citação, ele vai ter um prazo de 5 dias para apresentar exceção de incompetência territorial. Até aqui tudo bem? Entendeu, Marcos? Entendi. Pronto. 5 dias para apresentar exceção de incompetência territorial. Pessoal, o artigo 800 da CLT é quem rege isso aí. Ele fala o quê? Ele fala a parte chama de reclamada, vai ter que apresentar exceção de incompetência territorial? Não. Ele não traz essa forma, essa formalidade. Ele fala bem assim, o artigo 800 da CLT. Fala assim, ó, a parte deverá apresentar uma petição que identifique a incompetência territorial daquele juízo. A doutrina sempre ela faz o que? Ela aperfeiçoa o que o legislador elabora. Então, a doutrina denominou, ou melhor, nomeou, deu nome a esta peça de exceção de incompetência territorial. Certo? Exceção de incompetência territorial. Então, Miguel, quando ele recebe, se ele receber hoje, por exemplo, sexta-feira, Miguel, dia 5 de março, o prazo dele começa segunda-feira, hoje não conta. Então, ele vai ter de segunda até sexta-feira para protocolar, para apresentar essa exceção de incompetência territorial. Então, vai apresentar lá essa exceção de competência territorial e na exceção de competência territorial, anotem aí que eu vou falar devagar para vocês não terem dúvida. Primeiro passo, apresentar a exceção de competência territorial no prazo de 5 dias úteis, não contando o dia que recebe a citação. 2. Na peça, ou seja, na petição de exceção, vai informar ao juízo. Qual é o juízo, galera? O juiz que citou é ele, que o reclamante ingressou com a ação. Então, vai informar ao juízo que este não é competente, vai informar qual é o juízo territorialmente competente e justificar por que aquele juízo não é o competente. Ok, pessoal? Ô, Miguel, isso para incompetência relativa, né? Territorial relativa é a mesma coisa. Posso continuar, galera?
terceiro vai pedir a remessa para o juízo que ele, o recipiente, ele, réu, está dizendo que é o juízo competente. Beleza, galera? Então, recapitulando, primeiro, em 5 dias vai apresentar a exceção de competência territorial ou exceção de competência relativa. Segundo, na petição, ele vai informar que aquele juízo que o citou não é o competente, vai indicar qual é o juízo competente e vai justificar por que aquele outro juízo que ele está indicando é o competente. 3, ele vai pedir ao juízo que citou ele que seja reconhecida a sua incompetência e remetido os autos para o juízo que ele declarou competente. Ok, pessoal? Até aqui tudo beleza? Beleza, massa. Professor, Miguel. se esse juiz não for realmente o competente. Eu não entendi, não. Que juiz? O que ele está dizendo que é? E como é que a gente vai saber que não é? O juiz deve saber lá. Mari, vamos pensar junto aí, mãe, para você responder mesmo essa questão. Olha só, o juiz que está na ação ali, cujo processo está tramitando com ele, entendeu? Vamos dar nome aos bois, Mari, que fica mais fácil para a gente. Vamos supor que foi o juiz de Petrolina que citou o réu. Tá certo, Mari? E o réu fala assim, olha, a competência do juiz do trabalho de Salgueiro. Beleza, Mari? Beleza, galera, até aqui? Massa, eu ia dar um exemplo agora, mas Mari se antecipou, vamos surfar na de Mari. E aí, Mari, você fala bem assim, ó, Maria, a Facesse Ré, fala bem assim, ó, Miguel moveu a ação em Petrolina, só que a competência é Salgueiro, porque Belém do São Francisco pertence à regional de Salgueiro. Até aqui todo mundo entendeu, galera? Posso continuar? Sim, pode. Massa. E aí, galera, o juiz do trabalho, ele vai apreciar aquilo ali, não é? Eu vou falar do procedimento daqui a pouco. Mas ele vai julgar, viu, Mari? Ele vai julgar e vai decidir se ele detém a competência realmente ou se a competência é de Salgueiro. Respondido, Mari, sua pergunta? Respondido. Massa, mãe. Então, olha só, galera. O procedimento do réu, já falei. Nomenclatura. O réu é chamado de recipiente. É X, CI, piente. Beleza? É X, CI, piente. O autor contra quem está sendo movida a exceção vai ser chamado de excepto. É X, CE, P mudo, TO. Excepto. Ok? Tudo certo? Posso continuar? Massa. Então, olha só, o recipiente apresentou a petição. Vai juntar onde, Miguel? Naquele processo ali. Juntou naquele processo e aí o juiz vai fazer o quê? Vai suspender o processo, vai falar, epa, essa reclamação trabalhista vai ser suspensa. Cancela a audiência, que tem sempre uma audiência marcada, vai intimar o reclamante para o reclamante se manifestar. Miguel, peraí, volta aí que eu não entendi isso aí não. Vamos lá. Galera, aqui no processo do trabalho, a gente não vai ter aquele despacho inicial que vocês viram lá em processo civil, não. Aqui, pessoal, o juiz não vai dar aquele despacho inicial. Simplesmente, quando há uma distribuição, a apresentação da reclamação trabalhista, a gente vai ter a expedição da citação. Oxente, Miguel, e é rápido assim? É rapidinho. E aí, quando expede essa citação, já expede com a data de audiência. Então, Miguel, na Justiça do Trabalho, distribuir a petição inicial, já sai a data da audiência? Exatamente. Sai a data da audiência, o réu vai ser citado para comparecer àquela audiência. Então, vejam só, o juiz, quando se depara com a possibilidade de ele não ter a competência territorial, de ele não ser competente, o que é que ele vai fazer? Espera aí. Essa reclamação trabalhista tem que parar porque
eu tenho que julgar essa incompetência territorial, esta exceção, sob pena de que todo trabalho que eu vou ter aqui, se eu continuar o trâmite dessa reclamação trabalhista, ser nulo, já que eu não tenho a competência. Beleza, galera? Então ele faz o quê? Cancela a audiência, suspende a reclamação trabalhista. Reclamante, você fale aí, apresente seus argumentos aí, que o réu, ele apresentou essa exceção de incompetência territorial. Beleza, galera? Massa? Então, Esse Miguel... reclamante é o autor da ação principal, né? Beleza, mãe, isso aí. Então o reclamante vai apresentar o quê, Taizinha? Vai apresentar uma contestação à exceção de incompetência territorial. Porra, Miguel, então vai ter outro processo? Exatamente, galera. Então vejam vocês que aquela reclamação, Thaís, vai ficar como? Parada, suspensa. Suspendeu até que seja julgado o quê? A exceção de incompetência territorial. Beleza, galera? Miguel, provas. Galera, tudo que é tipo de prova vai ser permitido. Então, vai ser permitido prova documental, prova testemunhal, etc. Se o réu, a FACESP, apresentar testemunha para ser ouvida lá em Salgueiro, vai ter que expedir, o juízo de Petrolina vai expedir carta precatória para oitiva dessas testemunhas lá em Salgueiro. Ok, galera? Se já tiver aqui, Miguel, marca a audiência e ouve aqui. Não tem problema nenhum. Tudo certo? Tudo beleza? Professor, Miguel, nessa manifestação, na contestação. isso que vai intimar o reclamante para se manifestar, aí nela mesmo já sai a decisão. Ô Mari, não tem como, sabe por quê? Vamos pensar junto aqui. O juiz vai intimar o reclamante para ele se manifestar sobre aquela peça. Né? O que eu falei que falei o quê? Ele vai apresentar uma contestação. Se o juiz já prolatar a decisão, nessa decisão dele aí, de intimar o reclamante, ou no caso o excepto, então não estaria com contraditório e ampla defesa. Concorda comigo? Se ele vai intimar para o reclamante apresentar uma contestação à exceção de competência territorial, então, e ele já está declarando que ele é incompetente, então ele não está abrindo prazo para o contraditório e ampla defesa. Por isso que a gente não vai ter a decisão agora. Aí, primeiro ele vai esperar o excepto apresentar a manifestação, a contestação, àquela exceção de incompetência territorial. Depois vai saber se tem provas ou não a serem produzidas pelas partes. E, por fim, aí sim, ele vai julgar. Tá bom? Pessoal, Miguel, se o recipiente, o réu, perder esse prazo de 5 dias, se perdeu, galera, prorrogou a competência, tá certo? Haverá a prorrogação de competência, ok? Haverá a prorrogação de competência. Miguel, o que é prorrogação de competência? Me lembra aí. O juiz do trabalho de Petrolina, ele vai ser o competente para julgar aquela lei. E, ó, galera, a preclusão é consumativa. Miguel, que é a preclusão consumativa, já era. Não volta mais atrás. Beleza? Tudo bem até aqui, pessoal? Então, olha só. Quando a gente fala de... Eu falto falar de funcional com vocês, né? Beleza. Galera, quando eu falo de competência funcional, pessoal, a competência funcional, a aula da gente, Maciel, vai até as 15h40, certo? Aí eu tenho que ir até as 15h40, porque com vocês eu estou indo paulatinamente, devagarzinho, porque vocês têm muitas dúvidas e a gente não pode deixar dúvidas, tá bom? E eu não posso dar aula, infelizmente, no final no período de provas, aí senão a gente vai ficar muito atrasado com o sistema. Hoje era para estar dando partes e procuradores, partes e litisconsórcios para vocês. Bom, pessoal, competência funcional diz respeito à hierarquia. A competência funcional, assim como a competência material,
ela é uma competência absoluta. Então, ela vai poder ser arguída a qualquer momento do processo. A regra geral é essa. Então, o que a gente vai ter de competência funcional é o quê? O juiz do trabalho, o TRT e o TST, ou seja, a competência funcional vai dizer respeito aos órgãos da Justiça do Trabalho, a competência de cada um desses órgãos da Justiça do Trabalho. Quem vai dizer quem é competente ou quem não é? Quem vai dizer vai ser a lei. Vejam vocês que a CLT ela traz quais são as competências de cada um dos órgãos da Justiça do Trabalho. Tudo bem, pessoal? Em regra geral, o juiz do trabalho ele é competente para apreciar inicialmente os dissídios individuais, o TRT para conhecer originariamente os mandados de segurança e as ações anulatórias contra os atos decisórios dos juízes do trabalho, e o TST originariamente para tratar de dissídio coletivo, para tratar de ação anulatória, de mandado de segurança contra ato do TRT, contra acordo do TRT. Beleza? Isso aí é competência originária, isso é reforma geral, mas outras competências nós temos aí. Tá bom? TRT e TST, por exemplo, eles detêm a competência recursal contra, respectivamente, as decisões da Justiça, do Juiz do Trabalho e dos acordos do TRT. Isso aí tudo, pessoal, está na lei competência funcional, coisa muito simples. Olha só, o que a gente vai ter de diferente vai ser quando a gente fala de modificação de competência. Porque originariamente a competência poderia ser uma, mas se modifica. No caso da competência absoluta, ela pode ser alegada, suscitada a qualquer momento. A gente vê lá em recurso quando é que pode ou que não pode essas matérias processuais que são consideradas quem seja nulidade absoluta, quando é que até quando elas poderão ser suscitadas ou não. Não vou adentrar aqui, porque senão vai ficar muita informação para vocês, e o objetivo meu é só tratar essa partezinha, esses 5 minutos agora, de modificação de competência. Já a competência relativa à competência territorial, ela sim, ela é modificada, como nós acabamos de estudar, e ocorre a preclusão consumativa. Então, essa preclusão consumativa vai ocorrer quando a parte ela não apresenta a exceção de competência territorial no prazo de 5 dias a partir da notificação. Ou seja, conclui-se, presume-se que ela abriu mão de alegar, de suscitar uma incompetência territorial. Beleza, tranquilo. Bom, o mesmo não acontece com a conexão e a continência. Olha só, quando a parte ingressa com uma ação na Justiça do Trabalho, ou na qualquer que seja a justiça, aquele primeiro juiz para o qual é distribuída a ação, aquele juiz do trabalho, ele vai ser considerado juízo pré-evento, certo? Então, com a distribuição, já vai ser um juízo pré-evento. O que é que acontece, pessoal? Acontece que, por vezes, alguns advogados de má-fé, eles distribuem 2, 3 petições em conjunto. E aí, para cair para um juiz que ele goste. Então, vamos supor que aqui em Petrolina estão 3 varas do trabalho, cai uma para a primeira, uma para a segunda e outra para a terceira. A primeira distribuição, a gente vai dizer que é o juiz pré-evento. E esse juiz pré-evento, ele vai ser absoluto em relação aos demais. Tanto é que as outras 2 ações ou vão ser extintas, se forem idênticas, por conta da lei de expediência, ou então vão ser remetidas para o juiz da primeira vara. Por quê? Por conta da conexão. Conexão é o quê? É quando 2 ou mais ações possuem o mesmo pedido ou causa de pedir. Está lá esculpido no artigo 55. Já a continência, esculpida no artigo 56, diz que 2 ou mais ações haverá a continência quando se verificar que em 2 ou mais ações há uma identidade de partes ou causa de pedir e o objeto de uma, por ser mais amplo,
ele abrange o da outra. Vou dar exemplo aqui agora, certo? No caso da continência é o quê, galera? Quando a parte entra com ação, pedindo 13º, férias, saldo de salário, FGTS, aviso prévio. E aí, no curso dessa ação, ela lembrou que tem um dano moral para pedir. Ela vai e pede o dano moral numa segunda ação que ela ingressa. Então, vejam vocês que a primeira ação é muito mais ampla. Então, ela vai abranger a segunda ação. Ainda que haja a prevenção, há também a continência. Então, o juízo da primeira reclamação vai puxar, vai absorver, vai englobar, vai atrair aquela segunda ação. Tudo bem, pessoal? Tudo certinho? Professor, não entendi quando você falou da competência absoluta, a modificação. Eu falei que não modifica, Ok. porque ela é absoluta, certo? Ela não modifica. A relativa, Mariana, ela modifica por conta da prorrogação. Lembra da prorrogação? Lembro. Pronto. Modificou ali, Mariana, ó, já era. A competência absoluta, se, por exemplo, você moveu a ação na justiça estadual e aí vem um réu de lá e fala, não, a competência é da justiça do trabalho. Se ele fala na defesa ou se ele só fala no recurso, tanto faz como tanto fez, a gente vai poder reconhecer. Agora, se o réu na justiça do trabalho ele é citado, não apresentou exceção de competência territorial, e aí ele precluiu o seu direito, a competência territorial vai ser prorrogada. É diferente. Na competência material, por exemplo, a parte alega que a competência da justiça estadual porque se trata de direito administrativo. O réu vem e fala, não, a competência era direito da justiça do trabalho porque a competência material, que é absoluta, pertence à justiça laboral. Veja você, Mariano, que ele pode mover, pode suscitar essa incompetência material, que é matéria de preliminar de contestação, tanto na contestação, quanto também no recurso, em sede preliminar de recurso, tanto no caso como no outro. Quando nós estudarmos aqui contestação, a gente vai saber o que é preliminar e a função de cada uma delas. Tudo bem, pessoal? Tudo certo? Olha só, conflito de competência a gente já tinha visto na aula passada. Semana passada a gente viu conflito de competência, tá certo? Então, alguma dúvida mais sobre competência? Algo mais que queiram esclarecer? Não ficou claro? Nada, né? Beleza. Vou fazer só a chamada de vocês aqui e libero vocês, tá bom? Leandro Neto, beleza. Seu nome é Leandro Neto mesmo ou tem outro nome? É isso mesmo, Miguel, Leandro Neto. Falou, meu irmão. Um abraço. Fala com Deus. Eu boto prensa aqui. Deixa comigo. Não no ar. Ana Beatriz. É para colocar o nome no chat, professor? O senhor vai perguntar. Não, vou chamar aqui. Vai chamar aqui que fica mais fácil para mim. Porque daqui a pouco alguém coloca o nome de outra pessoa aí e aí dá ruim. 5 de março. Alisson tá aí? Ana Beatriz tá? Ana Carolina tá? Não tá. Anderson Feliciano. Anne Caroline. Ana Beatriz, pode sair, viu? Que eu for chamando aí, galera, pode sair se quiser, viu? Beleza. Antônio André também não tá. Maíta, ela estava aqui agora. Cícero Romênio. Tô aqui. É Dailton. Tava Aqui, aí. Miguel.
Elaine tá aí? Tá. Elaine, eu vi na estante mais cedo aqui. Tá aí, Elaine. Dailton, Elaine, Elza, Flávia, Giovanni, Gessino. Professor, colocou presença? Quem é? Elaine. Botei. Glauci, Hélio, José Eduardo, Larissa tá aqui. Larissa, eita, qual é a Larissa aqui? Larissa Nascimento. Não é Larissa Grazielli, não. Beleza, Larissa Thaís não tá aí. Linux também não tá aqui. Lucas Thiago não tá aqui. Maciel tá, Marcos Eduardo tá. Maria José Frazão tá aí. Mariana dos Santos tá aí. Tô. Não. Mariana tá? Tô. Desculpe, Eu passei Mari. a aula toda perguntando. Ou desculpa, é porque é Capistano que aparece para mim. Aqui eu chamei Mariana dos Santos. Foi mal, desculpe. Marlon não tá. Patrícia não tá. Paula Pinório. Paula Pinório tava aqui que eu vi entrar. Ramon tá aí. Paula Pinório. Beleza. Galera, quem quiser pode sair, viu? Não tem problema não. Professor, Já o chamei. senhor já sabe meu nome? Rodrigo, quem é? Vitória Carmen. Ainda não. Rodrigo Nunes, Ronaldo tava aí. Juan. Ronaldo tava, Juan não tá. Sara Thaís não tá. Thaís tá. Tamara não tá. Vitória tá aqui. Igor não Sim, tá. professor, Tamara tá aqui. Oh, desculpe, Tamara. Tá vendo como é bom ficar? Gislaine não tá, não. Samara. Aí eu confundi com o Tamara aí, ó. Beleza, galera? Samara nem Gislaine tá. Beleza. Pessoal, desejo a vocês uma boa segunda aula aí. Tudo de melhor, viu? Tchau, tchau.